Professor Arlindo Vilar, muito bom tê-lo aqui. Prazer todo meu, Rogério. Porque você é um personagem importante nesse Espírito Santo. Você é um economista que tem feito grandes pesquisas nessa área, e por isso você está aqui, que nós não estamos querendo falar a respeito do processo eleitoral, muito embora encaixe a sua presença aqui, o que nós queremos tirar de você, não é dizer fulano quebrou o Espírito Santo, Beltrano, não, nada disso. Nós vamos falar sobre economia do Espírito Santo para que o nosso que nos vê aqui, que acompanha o Século Diário, vai ter uma noção do que, na verdade, é a economia capixaba, que você é o mais credenciado para falar sobre isso. Então, muito muito obrigado. Dúvidas, mas eu agradeço de qualquer forma. Então, veja, vamos começar pelo café, não é? E o Espírito Santo, durante muitos anos, era um cafezal, não é? Aqui aí você tinha o Espírito Santo, o proprietário, tinha um meeiro, não é? E o próprio proprietário comprava pagava a meia e ainda comprava a meia dele, e vinha para cá, e isso virou, assim, o Espírito Santo virou um cafezal, realmente, né? Aí nasceu o Palácio do Café. Então, é uma visão de especulação, né? O dinheiro é feito na hora. Aqui o Espírito Santo não é um estado que tem indústria. Eu estou falando de indústria no sentido correto da palavra, que dá emprego, que traz riqueza, nada disso. Então, nós começamos com especulação no café. Depois nós vamos para outro lance. Eu gostaria que discutir com isso essa parte do café que durou anos e mais anos no Espírito Santo, até a erradicação dos cafezais, porque tinha café da montanha e tinha café também na área quente. Rogério, como você muito bem sabe, tem uma crítica antiga que foi registrada por Renato Pacheco, que é uma crítica do então governador João de Santos Neves, dizendo que a economia capixaba já não podia mais sustentar nos galhos do café. Então, essa é uma fase de encantamento com o café, né? E aí nós tivemos um problema seríssimo, porque eram cafezais de baixíssima produtividade, de baixa qualidade, em função de serem espécies que não eram muito adequadas ao tipo de clima que nós temos, topografia que nós temos. Então nós tivemos o processo de erradicação dos cafezais, e só então o Espírito Santo começa a pensar um outro tipo de atividade econômica para dar sustentação à sua dinâmica econômica e social, que é a fase da industrialização. Chamamos de industrialização retardatária, que começa com Cristiano em termos da substituição de importação, aquele tipo de agregação de valor à agropecuária através de laticínios, através de frigoríficos. Temos também a indústria moveleira, temos também a indústria de vestuário, que surge em função do excedente de mão de obra, principalmente feminina, capacitada àquela altura para exercer essa atividade. E depois nós temos uma segunda etapa de industrialização, que é promovida pelo governador Arthur Carlos Gerhard Santos, que é chamado, temos que buscar uma segunda muleta. Qual era a primeira muleta que ele considerava? A muleta da Vale. Ele queria então uma segunda muleta. Quais foram as segundas muletas que foram buscadas? Primeiro, se enquadrar no segundo PND, trouxe a CST e trouxe também a produção de celulose a partir dos eucaliptos que já estavam implantados no Espírito Santo em função de todo aquele incentivo ao reflorestamento, só que aquele reflorestamento originalmente pensado era para as guzerias. Então agregou-se valor com a celulose, mas isso tudo dentro de um projeto nacional, mas que o Arthur foi muito competente em negociar isso com o Marcos Viana, capixaba, no BNDES, com o Sarcinelli Garcia, que também estava na FICIL. E aí o Espírito Santo entra, na minha opinião, num segundo encantamento, é achar que agora está tudo resolvido. Né? Então tem grandes projetos, tem aquela primeira leva de empregos, aquela primeira leva de urbanização ultra acelerada, se você comparar o Espírito Santo
rural da década de 60, com o Espírito Santo urbano industrializado na década de 90, é um salto assim muito acelerado. Mas aí eu acho que nós entramos no segundo problema, que é exatamente ficarmos encantados com isso e meio que deitarmos em berço esplêndido. Quer dizer, muito pouca coisa foi feita depois disso. Semi-elaborado. Sim, semi-elaborado. Semi-elaborado, que não trouxe emprego, Exato. Não era nem indústria. Ele não trouxe emprego e teve ainda a condição especial de não pagar tributo. Por conta da Lei Candir. Fizeram a Lei Candir para proteger. E esse semi-elaborado é fantástico, porque nós estamos falando de Aracruz, ela muda de nome para fibra, é o bandido mudando o nome, porque ele com o nome anterior, ele praticou muitas lesões, e principalmente na questão ambiental e na questão financeira do Espírito Santo. Porque quando você chega no semi-elaborado, você vai ver que, além de não pagar imposto, eles ainda metem a mão no cofre do Estado. Eles metem a mão no cofre do Estado dos deferimentos fiscais. E esse semi-elaborado, o dinheiro dele sequer roda na economia do Espírito Santo. A Vale fica no Rio de Janeiro, o outro fica em Minas Gerais e o outro fica em São Paulo. Nem esse dinheiro fertiliza a economia do Espírito Santo. Rogério, eu acho que, uma vez mais, essa história de a gente ter ficado encantado, a gente sequer percebeu algumas coisas que são absolutamente sutis. É que esses projetos, que foram tão importantes num determinado momento da história econômica do Espírito Santo, foram se perdendo a sua identificação com o Espírito Santo. Você é da época em que tínhamos a Companhia Vale do Rio Doce. Tinha um marco geográfico, não é? Tínhamos uma empresa que era Aracruz Florestal e Aracruz Celulose. Depois ela virou Fibra e agora está com o Grupo Suzano. Já houve um período que nós tínhamos a Companhia Siderúrgica de Tubarão, Ponta de Tubarão. Depois ela virou a Celor, depois ela virou a Celor Mittal, depois ela virou Mittal Tubarão e agora só está Mittal. Até nessa representação, eu acho que é importante a gente refletir. Por quê? Porque até relativamente recentemente nós tínhamos diretores morando aqui. O presidente da CST morava no Espírito Santo. Os diretores da Aracruz moravam no bairro Coqueiral. Né? Hoje, o último diretor que a Fibra mantinha no Espírito Santo, que é um diretor de tecnologia da maior competência, mudou de volta para São Paulo. E o Estado do Espírito Santo, em momento algum, fez algum movimento político, que tem que ser político, no sentido de dizer, olha, tem um legado de vocês, tem uma dívida social de vocês, eu quero me apropriar, eu, Espírito Santo, eu, economia capixaba, eu, sociedade, quero me apropriar de uma série de competências. Porque esses indivíduos, essas empresas realmente têm competência. Em um determinado momento, a Vale foi presidida por Murilo de Carvalho, que, na minha avaliação, é um dos maiores entendedores de China no Brasil. Mas nunca, que eu saiba, nunca o Espírito Santo se apropriou disso. Né? Então você tem uma série de perdas de oportunidades, não é? No sentido de não é criar uma hostilidade com essas empresas, mas também é chamá-las para uma certa responsabilidade para a gente poder se apropriar mais e melhor, pelo menos de algumas competências tecnológicas que tem. Não é? Sem dúvida nenhuma, o que se fez em termos de clonagem de eucalipto, que foi transportado para a clonagem do café, por isso que o café hoje no Espírito Santo é diferente daquele diante da crise, porque nós estamos hoje o Conilon clonado com produtividade excepcional. Estamos também tendo melhorias muito grandes no café arábica de montanha, mas com uma série de riscos. Um deles, inclusive, é o problema de um estado com déficit hídrico como o nosso. Nós estamos atingindo grandes níveis de produtividade, é baseado em quê? Na irrigação, que prejudica outros tipos de agricultura. Mas isso tudo é para chamar a atenção de que não existe um único lado, né? Eu acho que eu lamento pessoalmente é que a gente esteja fazendo muito pouco para pensar o Espírito Santo para além desses grandes projetos, para além do café e nos apropriarmos de alguns fatos positivos sobre essa dinâmica econômica para darmos outros saltos. Por exemplo, você tem aqui a Baía de Vitória, temos uma costa
com excepcional riqueza. O que é que nós estamos fazendo para nos apropriar disso? A não ser louvarmos a instalação de mais portos para exportar mais matéria-prima. Baixíssimo valor agregado. O que o governo do Estado tem feito nesse sentido? De dizer, olha, os estudos da universidade demonstram, né? Quer dizer, além da cadeia submersa Vitória Trindade, nós temos o Forte de Abrolhos, Rogério, pertence ao Espírito Santo. Que os baianos não nos ouçam, não, senão eles vão querer invadir o nosso Estado. Mas eu acho que tudo isso a gente tem como qualidade para a gente fazer um outro salto, um salto qualitativo, que eu não vejo isso em termos de determinação política dos governantes, pelo menos nos últimos 20 anos. Quer dizer, que eu me lembre, o último governante no Espírito Santo que montou um projeto de Estado voltado para, por exemplo, a integração do corredor Centro-Leste, foi o governo do Albuíno com o Paulo Augusto Vivaco à frente. Né? Depois daquilo, ficou tudo meio que todo mundo muito encantado com essa coisa, meio que subordinado à lógica dessas grandes empresas e de algumas atividades subordinadas, principalmente no interior, porque você sabe melhor do que ninguém a importância do café no interior. Sim. Continua sendo a grande dinâmica, porque ela puxa toda uma diversificação, inclusive da agricultura. Você está, nas suas costas está o Porto de Vitória, não tem nada. Acabou o Porto de Vitória. Quer dizer, a fibra, vamos tratar com o nome fibra, a fibra tem um porto. Então, aquilo que vinha aqui está lá no porto, quer dizer, ela ainda, além de não pagar coisa nenhuma, além de poluir à vontade, ela ainda ganha na exportação. E no sul está aparecendo um novo porto também nessa direção de importar matéria-prima. Pois é, e aí, Rogério, que eu gostaria de chamar a atenção... Então, aqui tem desemprego agora, aqui se tinha uma área de serviço. Pois é, e aí nós estamos perdendo uma característica que é histórica desde o período do Muniz Freire, que é sermos porta ao mar a uma vasta Interlândia. Que nós agora temos que ser porta ao mar para quê? Para os grandes navios de contêineres. Eles precisam de porto de água profunda. A água profunda que precisa agora é no estilo tubarão. E aí, essas empresas que estão aí criam obstáculos e o governo do Estado, daquilo que eu entendo, faz muito pouca pressão nesse sentido, de transformar, assim, agora está na hora de aproveitarmos a infraestrutura logística de ferrovia, mas já existem em Praia Mole, e tem um estudo feito por um ex-professor da universidade, demonstrando, e para os sindicatos portuários, que o lugar ideal para a montagem de um superporto é em Praia Mole. Mas parece que tem um controle ali de 200 a 300 metros de abertura para o mar, que não interessa à empresa que detém esse poder. Sim, e agora o que me chama a atenção é o grau de poluição que eles produzem na Grande Vitória, principalmente na capital. Então, é terrível. Agora que estão resolvendo fazer um projeto que vai até tanto, mas já fizeram outro anterior que ia até tanto, não foi a lugar nenhum, e a poluição está aí, rebentando todos nós. Bom, como a gente tem que apertar um pouco, depois desses grandes projetos que deixa a poluição, não paga ICMS, ainda mete a mão no cofre do Estado, nós vamos para o Fundap. E o Fundap? Aí temos um terceiro movimento na economia do Espírito Santo, que é o Fundap. Como é que você vê o Fundap? Interessante, porque o Fundap foi pensado naquele projeto lá de trás de Cristiano Dias Lopes Filho, que era da substituição, que era da industrialização retardatária. Foi para isso que ele foi feito. Depois ele foi se alterando, apropriou-se da abertura comercial no Brasil, na era Collor, e transformou-se, sim. Tem umas instalações aí de EADs e tudo, e podem melhorar e muito, melhoraram muito a competitividade de Capixaba. O grande problema é que, uma vez mais, sentou-se em cima do Fundap como sendo a única atividade que tinha uma certa legitimidade, porque, sem dúvida alguma, melhorava a arrecadação dos municípios, de todos os municípios, então ele criou uma legitimidade em cima disso. Uma vez mais, Rogério, pensou-se muito pouco a partir do Fundap, e só
se acordou para a perda do Fundap quando ela já estava iminente. Então, uma vez mais, aí o que você tem? Você tem um deslocamento do poder de pressão econômica que sai do café e vai para os operadores de Fundap. E não foi um poder simples, foi um poder muito forte. Você que acompanha a política no Espírito Santo há muito tempo, sabe quantos deputados, prefeitos, vereadores, senadores, governadores foram eleitos a partir do poder de financiamento que era controlado pelo sindicato dos exportadores, o Sindiex. Bem, terminado o Fundap, nós entramos então numa nova era, que é repensar e começar a pensar o Espírito Santo a partir da lógica dessas grandes empresas, mais a Petrobras em função das explorações na nossa costa, que aí é o Espírito Santo em ação. Veja, o Fundap, foi ótimo essa coisa do Fundap, que ia dar emprego, mas não deu emprego em São Paulo, que a matéria-prima nem desembarcava no Espírito Santo, desembarcava em São Paulo. Então, na hora que foi ver onde estavam esses empregos, os empregos estavam em São Paulo, não foram produzidos aquilo. Aí mexeram em tudo, podia ter propriedade, podia ter isso, ter aquilo. E o Fundap também, ele trouxe para cá, ele trouxe de um modo bem claro, ele trouxe o quê? O Fundap, ele trouxe uma economia que não se fixou no Estado. E aí uma vez mais... Não se fixou no Estado. E uma vez, mas aí que o Rogério, ele poderia ter feito mais. Quer dizer, se você pega as EADs, né, se você melhora a utilização tanto de portos quanto de ferrovias para atender a um projeto de logística para o Estado, né? Eu acho que o mecanismo Fundap poderia ter gerado muito mais benefícios para o Espírito Santo do que teve. Mas o que aconteceu? Ficou muito mais fácil se reclamar da falta de ferrovia, da falta de rodovia, sem utilizar melhor, por exemplo, a Estrada de Ferro Vitória Minas, que continua quase que exclusivamente para atender aos interesses da Vale. Não é que os interesses da Vale não devam ser atendidos. Sim, ela é hoje detentora da concessão, mas é necessário, sempre foi necessário, continua sendo necessário uma discussão de que, afinal de contas, aquela concessão ali é para a operação de um ramal ferroviário que precisa atender mais e melhor aos interesses da economia por onde ela passa, do Vale do Rio Doce como um todo e principalmente a economia capixaba, na minha avaliação. Veja, quando toda essa economia de especulação que veio para o Espírito Santo começou no café, continuou sempre. Especulação. Você tem empresário de ônibus que o cara paga antes de usar, tem coisas maravilhosas, e sempre no campo, e nunca industrializou esse Espírito Santo. O Espírito Santo até outro dia tinha chocolate Garoto e tinha Braspella. A Braspella quebrou, foi embora, o chocolate Garoto virou Nestlé. Então não tem indústria, nós vamos continuar exatamente nessa área de especulação, só se investe naquilo que pode dar retorno de dinheiro imediato. Esse é o Espírito Santo, 101, e mais isso, mais aquilo. Qual é a solução da economia do Espírito Santo, professor? Quem sou eu para ter a solução da economia capixaba? O que eu normalmente proponho é que é mais do que passar do momento para se pensar a economia capixaba para além da cafeicultura, para além dos grandes projetos, para além da Petrobras, né? E usando essas atividades econômicas para impulsionar o surgimento de uma outra dinâmica para a economia. Sem dúvida nenhuma, a existência da cafeicultura no interior do Espírito Santo permite uma melhor distribuição de renda, permite uma melhor distribuição de empregos, então, de postos de trabalho. Mas parte dessa agricultura, parte dessa produção é feita por agricultura familiar. O que mais pode ser feito pela agricultura familiar? Temos algumas coisas, mas que são muito pequenas diante das possibilidades. Por exemplo, a agricultura familiar voltada para a produção de produtos agroecológicos está aí. Está aí. O que é que está sendo feito para prestigiar, para fomentar? Muito pouco ou quase nada. Então,
não temos grandes indústrias, mas já tivemos alguns aglomerados, alguns arranjos produtivos na área de moveleira, na área de vestuário, que poderiam e deveriam ser mais e melhor incentivados. A metal mecânica surgiu no Espírito Santo em função dos grandes projetos, mas hoje já não pode mais depender somente deles. O que é que está sendo feito para se apropriar disso? E o que talvez, Rogério, a gente precisa se pensar, já que nós estamos lá na fase chamada era do conhecimento, nós temos feito, o Estado tem se apropriado muito pouco de grupos de pesquisa, de grupos de estudos que estão na universidade, que estão nos institutos federais, do Instituto Federal do Espírito Santo, espalhados pelo Espírito Santo inteiro. É uma possibilidade da gente dar um salto qualitativo que não está sendo apropriado, né, pela forma como o Estado se pensa. E quando eu falo o Estado, é o governo capitaneando, porque hoje não há mais espaço para só o governo ou seus tecnocratas pensarem o Estado. Hoje você já tem uma inteligência distribuída, um conhecimento distribuído que precisa ser melhor aproveitado, que precisa ser melhor impulsionado e incentivado para pensar o Estado, para além da porteira, para além do portão da fábrica, para além da porta do escritório. E eu acho que essa é uma perda que o Espírito Santo está tendo. Está ótimo. Lhe agradeço muito e espero que você continue pesquisando e tal, porque tem que achar essa porta. Essa porta do Espírito Santo crescer pelas suas próprias pernas, porque você vê agora mesmo, você está vendo em montanha, estão tirando. Tem uma lavourazinha de café, mas o que tem lá não é café, é criação de boi, como diz o outro, né? E ali eles estão tirando a pecuária e botando eucalipto. O Espírito Santo vai virar um eucaliptal só. Os rios foram destruídos, os córregos desapareceram, a preço de quê? Pois é, e eu acho que isso é que é grave, é que tendo esses efeitos maléficos, tendo essas externalidades negativas, né, que são óbvias, né, o que o Espírito Santo está perdendo é a oportunidade de se beneficiar, de buscar se beneficiar das externalidades positivas. Mas ele não vai descobrir essas externalidades positivas se você deixar o pensar o Estado na mão, na contratação através de uma ONG, de consultorias que fazem planos absolutamente mirabolantes e com todo o respeito e carinho que eu tenho por quem trabalhou, irrelevantes, porque se você olhar o que é o 2025, o que é o 2035, não falam de inclusão social, não falam de inovação, não falam de competência científica e tecnológica, ou quando falam muito no paralelo, não falam da pequena e da média empresa em qualquer atividade, inclusive na agricultura. Então, nós estamos nos apropriando há pouco. E eu acho que aí, Rogério, eu lamento profundamente que esse tipo de debate não ocorra no processo eleitoral, porque seria tão interessante se nós tivéssemos um debate entre candidatos. Mas, ao que tudo indica, o samba de uma nota só é o que permeia a discussão política e, em muitos casos, inclusive, a própria discussão acadêmica. O que a gente pode e deve fazer, e eu fico feliz e agradecido a você, por me permitir ter um espaço para a gente minimamente refletir sobre isso e, pelo menos, pensarmos criticamente. Nem que seja para a gente aprender coisas novas, porque para errar em coisas novas, porque errar em coisas velhas, a gente já passou da idade. Muito obrigado por ter vindo. Acho que isso vai contribuir nessa visão que nós estamos querendo dar desse processo eleitoral, que é que essas pessoas tenham uma ideia exata do que é a economia do Espírito Santo e sai desse negócio, fulano quebrou, Beltrano quebrou o Estado, Cicrano. E muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, Rui. Para nós foi ótimo. Muito obrigado, eu que agradeço.